Olá, meus caros alunos da FAC, vamos hoje para mais uma aula sobre título de crédito. Nessa aula de hoje nós falaremos sobre endosso. O endosso é uma declaração cambial pela qual o endossante transfere os direitos oriundos do título de crédito à pessoa do endossatário. É por esta declaração cambial que o título de crédito circula na economia. Gente, o endosso é o instituto totalmente diverso da seção civil de crédito. Por quê? Porque o endosso transfere direito novo, enquanto que a seção civil de crédito transfere o chamado direito velho. O que é isso, Henri? Pelo endosso, o direito transmitido ao endossatário não leva consigo vícios do negócio originário. É a chamada inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Ou seja, os vícios do negócio anterior não podem ser carregados para a próxima relação obrigacional através do endosso. Já na seção civil de crédito, não. A seção civil é um contrato pelo qual o cedente transfere a sua posição de credor em uma relação contratual. Assim, todos os vícios originários daquele contrato serão transferidos para os demais cessionários sucessivamente. Gente, o endosso deve ser lançado, a princípio, no dorso do título, no verso do título. E o aval é uma declaração que será lançada no anverso do título de crédito. Nada impede que o endosso seja lançado também na frente, no anverso do título, desde que seja essa declaração qualificada como tal. Ou seja, bom para endosso, endosso a, assino ou transfiro a e assino. Agora, o endosso lançado no verso do título basta para se caracterizar uma assinatura simples, solta, lançada no verso do título, que é o chamado endosso em branco. O endosso em branco faz com que o título circule como se ao portador fosse. O endosso em branco não transforma o título de crédito ao portador. Título de crédito ao portador é aquele título que é emitido, é criado sem o nome do beneficiário, figurando ou sendo o portador a pessoa que, no momento do vencimento, apresentar esse título ao credor para recebimento. Já o endosso em preto, ele informa o nome da pessoa que está recebendo o título, da pessoa do endossatário. E assim, normalmente é seguido de uma ordem de endossos em preto, a chamada cadeia de endosso. Como assim? João endossa a Pedro, Pedro endossa a José, José endossa a Joaquim, cadeia de endosso em preto. Endosso em branco, João assina no verso do título sem informar a quem ele está endossando e aí passa a ser o credor do título, passa a ser o endossatário, a pessoa que estiver na posse do título no momento do vencimento, ok? Gente, endosso parcial. O endosso parcial, pela LUG, é nulo. Por quê? Eu não tenho como transferir metade do título de crédito. Nós sabemos que o título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal nele escrito. Bom, Giuseppe Ferri chama esse princípio da cartularidade de princípio legitimador ou legitimatório. Será ou estará legitimado a receber o valor constante do título a pessoa que, no momento do vencimento, apresentar esse título ao devedor, ou seja, para que o credor receba o valor, ele deve apresentar o título ao devedor. Para o credor exercer o seu direito contra os devedores indiretos, há necessidade dele protestar em tempo hábil o título. E todos esses atos necessitam da posse do título. Logo, como se proceder ao endosso parcial?
Não se pode rasgar o título. Como um credor ou dois credores poderão ao mesmo tempo exercer o direito, sendo que não se há como passar a posse do mesmo título simultaneamente a duas pessoas. A LUG, prevendo essa situação, dispôs que o endosso parcial é endosso nulo. Nulo, ok? Gente, outro aspecto. Pode ocorrer que uma determinada pessoa endossante, ao transferir esse título a alguém endossatário, não queira continuar ou se vincular ao pagamento desse título. Por quê? O endossante, no momento em que exprime o endosso, transfere esse título ao endossatário, ele fica também responsabilizado pelo pagamento do título. Caso não haja o pagamento do título pelo devedor na data oportuna, havendo protesto cambial no prazo hábil, os endossantes também figurarão como devedores solidários do título. Por isso, o legislador optou por também constar da Lei Uniforme de Genebra a opção do endossante transferir esse título sem a sua garantia. Ou seja, eu, Henri, endosso esse título, cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, enfim, endosso esse título a João sem garantia. Quando João transferir esse título, também através de endosso, endosso é declaração cambial necessária para a transferência do título de crédito. Então, quando o endossatário último vier a executar o título, ele não poderá cobrar o título de mim, Henri. Por quê? Quando eu endossei, lancei cláusula no título de crédito que eu não garantiria o título. Eu endossei, porém, sem garantia. Dessa forma, o endossante que endossou sem sua garantia não responderá por obrigações oriundas desse título. Ao contrário, gente, é o endosso proibitivo de novo endosso. O endosso proibitivo de novo endosso, uma vez aposto no título, proíbe que esse título seja transferido via endosso, o que faz com que qualquer transferência desse título de crédito se dê com os efeitos de uma mera cessão civil de crédito. Gente, cessão civil de crédito é a transferência de um direito de crédito, como agora falamos, pelo qual o cedente não responde pela adimplência ou pelo inadimplemento do título. O cedente responde pela existência da dívida no momento da cessão. E juntamente com a cessão, juntamente com o título, todos os vícios originários, a partir daquele momento do contrato, serão transmitidos. Não confundir endosso sem garantia com endosso proibitivo de novo endosso. Quando se é lançada uma cláusula proibitiva de novo endosso, e quem lança essa cláusula? Normalmente o endossante. Por quê? O emitente do título, ou sacador do título, se não quiser que esse título circule, cheque, letra de câmbio, nota promissória, ele lançará uma cláusula chamada de não à ordem, ou ele grifa, anula a cláusula à ordem, ou literalmente lança no título não à ordem, proibido sua transferência por endosso, algo semelhante que deixe claro a intenção do emitente ou do sacador do título em não permitir o endosso desse título. Ok? O endosso, gente, também pode ser ou ser dividido em endosso próprio e endosso impróprio. Endosso próprio é aquela declaração cambial, o endosso, que tem a função própria de um endosso. Qual? Transferir a propriedade do título e, com ele, todos os direitos inerentes àquela cártula. Ou seja, o endosso próprio transfere a posição de credor
E o endosso impróprio? Gente, o nome já diz, não gera efeitos próprios de endosso. O endosso impróprio busca apenas transferir a posse do título para o exercício de algum direito por um terceiro. Esse terceiro, mandatário, irá exercer direitos em nome do endossante mandante, mas não terá poder para transferir a propriedade do título. Por exemplo, se eu quero transferir o título juntamente com todos os seus direitos, eu endosso esse título a alguém. Se eu quero transferir esse título a um banco, porque o banco tem uma estrutura melhor para poder levar esse título a protesto, afinal de contas a praça de pagamento desse título que eu estou falando é Belém do Pará, por exemplo, eu endosso esse título por mandato a um determinado banco e esse banco vai proceder ao protesto desse título no tempo hábil em meu nome. Então, pelo endosso mandato, aquele endossatário que recebe o título, ele está exercendo um simples mandato. Ele não tem a propriedade dos direitos oriundos daquele título de crédito, ok? Pode ocorrer, porém, que esse endosso venha a ser lançado no título já no final da vida do título. Como assim, Henri? Esse título pode ser endossado logo após a data do vencimento, mas ainda dentro do prazo de protesto, ou já protestado ou até mesmo não protestado, porém ultrapassado o prazo para apresentação a protesto. Lembrando a vocês, prazo para apresentação de protesto. A LUG adotou, o Brasil adotou a reserva, salvo engano, do artigo 9º ou 10º do anexo 2, que remeteu a matéria para o nosso decreto 2044. Logo, o protesto deve ser tirado no primeiro dia útil seguinte ao vencimento. O texto da LUG diz que o protesto deve ser tirado em um dos 2 dias seguintes, ou 3 dias, perdão, seguintes ao vencimento, tá? Mas, tendo em vista essa adoção dessa reserva, deve ser acatado a regra do artigo 2044 e considerado prazo hábil para protesto o primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Então, endosso póstumo, se ele for emitido, o endosso após a data do vencimento, mas ainda dentro do prazo para apresentação do protesto, esse endosso gerará os efeitos normais de um endosso. Agora, se ele for lançado no título após a data da apresentação do protesto, ou melhor, após a data para a apresentação a protesto, esse endosso não gera efeitos originários normais de endosso, mas sim mera cessão civil de crédito, ok? Gente, vamos ficar por aqui hoje e até a próxima aula. Abraço!